Fala galera, tudo bem com vocês? A partir de agora vamos estudar o assunto de porcentagem, um assunto importantíssimo para o Enem, para os vestibulares e concursos. Então, se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Definição de porcentagem. A porcentagem é uma forma de apresentar frações em que o denominador é igual a 100, podendo também ser consideradas as formas equivalentes. Para facilitar a sua representação, foi criado o símbolo, que se lê por cento e significa dividir por 100. A representação 30% é o mesmo que 30 por 100. A forma percentual 30% pode ter outras representações equivalentes. Por exemplo, 30% é igual a 30 sobre 100 em um formato de fração. Pode cortar o zero com o zero, sobrando 3 sobre 10. 3 sobre 10 pode ser dividido movimentando uma única casa, que vai ser 0,3. Então, com base nessa ideia, 30% é a representação percentual, 30 sobre 100, que é igual a 3 sobre 10, são representações fracionárias e 0,3 é sua representação decimal. Exemplo 1. Calcule o valor de 30% de 84. Como já diz aqui, 30 por 100, 30% de quanto? Vezes 84. Primeira coisa a fazer é cortar o zero, já que eu tenho essa opção. 3 vezes 84, 84, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, dá 252. 252 dividido por 10, que foi o que sobrou. Quando não aparece a vírgula se encontra no último número. Então, se está dividindo por 10, movimenta-se uma casa decimal da direita para a esquerda. Então, a vírgula vai ficar 25,2. Essa é a resposta. Já na letra B, eu tenho 35 por 100% de 200 vezes 200. Posso cortar aqui os dois zeros com esses dois zeros. Sobrou 35 vezes 2, que é igual a 70. No exemplo 2, vamos agora representar as porcentagens na forma decimal. Então, como você já aprendeu que esse símbolo quer dizer porcento, 64 por 100. Se é 64 por 100, eu posso movimentar quantas casas aqui? 2 casas. Se quero movimentar 2 casas, a vírgula se encontra aqui. Então, 1, 2. A vírgula ficaria na frente do 6. A vírgula, no caso, vai ficar na frente do 6. Porém, vai ficar estranho. Então, acrescenta-se um zero. Então, 64 por 100 é a mesma coisa que 0,64. Assim como na letra B, eu tenho 142,7% por 100. Vai movimentar quantas casas? 2, da direita para a esquerda. Se são 2 casas, a vírgula está aqui. 1, movimentando 1, ficaria aqui. 2 vai ficar entre 1 e 4. Então, é igual a 1,427. No exemplo 3, representa as frações na forma de porcentagem. Se eu quero representar agora as frações na forma de porcentagem, será necessário fazer uma divisão 4 por 5. 0, porque aqui é menor, então vai ficar 40. 40 dividido por 5 vai dar 8. 4 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,8. E 0,8 na forma de porcentagem é só você pegar esse 0,8 e multiplicar por 100. E multiplicando por 100, movimenta-se as casas, isso equivale a 80%.
3 quartos, fazendo a divisão 3 dividido por 4, como 3 é menor, acrescenta-se o 0 e dá por 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2, desce 0. 20 dividido por 4, 5. Então, 3 dividido por 4 é igual a 0,75, que em porcentagem pode ser representado por 75%. É só pegar o 0,75 e multiplicar por 100. Iremos agora analisar uma questão que caiu no Enem 2005 envolvendo porcentagem. A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina. Como mostra a pesquisa abaixo, realizada com os jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do Rio de Janeiro, representada aqui por um gráfico de barras, total de 112 jogadores, 14 tem um fundamental incompleto, 16 o fundamental, 14 médio incompleto, 54 médio e 14 superior incompleto. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente... Analisando a questão, perceba que o ponto-chave da questão é essa informação aqui, concluíram o ensino médio. Então, analisando aqui o gráfico de barras, qual a quantidade de alunos que concluíram o ensino médio? Então, analisando o gráfico, 54 concluiu o ensino médio e 14 está cursando o superior. Então, ainda está incompleto, mas está cursando, isso quer dizer que concluiu o ensino médio. Analisando essas informações, eu vou somar o total de jogadores que concluíram o ensino médio. Então, nesse caso, somando 54 mais 14, resulta em 68. 68 é a quantidade de jogadores que concluíram o ensino médio. Só que eu quero saber a porcentagem desses jogadores em relação ao todo. Qual é o todo? Qual é o total de jogadores que tem? 112. Então, 68 dividido por 112 é igual. Vou ter que fazer essa divisão para saber quantos por cento refere-se a essa quantidade. Então, 68 dividido por 112. 0, acrescenta um 0 lá. Aqui vai dar por 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. 6 vezes 1, 6. 672. Subtraindo, vai dar 8. De cara já percebe que a única alternativa, aproximadamente a 60, é 60%. Vamos lá para mais uma questão do Enem. O tabagismo, o vício do fumo, é responsável por uma grande quantidade de doenças e mortes prematuras na atualidade. O Instituto Nacional do Câncer divulgou que 90% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão e 80% dos casos diagnosticados de enfisema pulmonar estão associados ao consumo de tabaco. Paralelamente, foram mostrados os resultados de uma pesquisa realizada em um grupo de 2.000 pessoas com doenças de pulmão, das quais 1.500 são casos diagnosticados de câncer e 500 são casos diagnosticados de enfisema. Com base nessas informações, pode-se estimar que o número de fumantes desse grupo de 2.000 pessoas é aproximadamente... Com base nessa questão, temos aqui 2 dados importantes. 90% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão e 80% dos casos diagnosticados de enfisema pulmonar. Analisando-se que desse total da pesquisa, resultados de uma pesquisa realizada em um grupo de 2.000 pessoas, eles foram separados em 2 grupos aí. 1.500 diagnosticados de câncer e 500 são casos diagnosticados de enfisema. Então, observe que para os casos diagnosticados de câncer foram 90% e 80% dos casos diagnosticados de enfisema pulmonar. Então, separando esses 2 dados, 1.500
vezes 90 por 100, relacionado aqui ao câncer de pulmão. E para os casos de enfisema, são 500 casos diagnosticados e um total de 80%. Então, 500 vezes 80%. Separei os dados, agora vou resolver a questão. Montei o esqueminha todinho perfeito pela porcentagem que aprendi e agora eu já posso até cortar os dois zeros aqui em cima, sobrando apenas 15 vezes 90. Então, 15 vezes 90, fazer o cálculo aqui, já dá para perceber, né? Que vai dar 1.350, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 9, 45, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 9, 9, 0, 5, 9 mais 4, 1.350. Enfisema, mesmo esquema, eu posso, cortar os dois zeros, sobrando apenas 5 vezes 80. 5 vezes 80 dá igual a 400. Com base nessas informações, pode-se estimar que o número de fumantes desse grupo de 2.000 pessoas é. Então, agora, para fechar e matar a questão, basta somar os dois valores. Vai resultar em 1.750 pessoas. Letra E.